Seja bem-vindo a mais uma aula do PowerPoint para profissionais, onde apresentaremos técnicas e procedimentos para você criar apresentações profissionais no PowerPoint, elevando suas apresentações a um outro nível. Neste vídeo, vamos demonstrar como criar uma apresentação utilizando o efeito de transição dinâmica de slides, utilizando a combinação de dois recursos do PowerPoint, a transição de slides e o zoom de slides. Este efeito aplica uma mesclagem nos objetos no momento da passagem de um slide para o outro, ao mesmo tempo em que aplica um efeito de zoom dinâmico. E este efeito pode ser aplicado em textos e imagens. Neste exemplo, através deste slide inicial, podemos visualizar estes elementos circulares que, ao serem clicados, remetem a outros slides com conteúdos relacionados ao círculo de referência. Para retornar ao slide principal, basta clicar em qualquer área onde a passagem de um slide para o outro se dá de maneira mesclada e dinâmica, chamando em muito a atenção das pessoas que assistem esta apresentação. Acompanhe agora, passo a passo, como criar esta apresentação com efeito de transição dinâmica entre os slides, utilizando os recursos de transição de slides e o zoom de slides do Microsoft PowerPoint. Primeiramente, vamos iniciar com a apresentação em branco. Após, vamos inserir uma imagem que irá compor este primeiro slide. Estas imagens devem estar previamente reservadas em seu computador. Em seguida, vamos inserir o título deste slide utilizando uma caixa de texto. A seguir, vamos gerar um segundo slide em branco, que será utilizado mais adiante como elemento de ligação entre os slides. Vamos confeccionar um círculo. Para isso, acessamos aqui Inserir e acionamos o comando Formas. Para gerar um círculo perfeito, mantenha pressionada a tecla Shift ao mesmo tempo em que dimensiona o objeto. Dimensione este objeto de forma que ele ocupe toda a extensão deste slide. Vamos retirar o preenchimento deste círculo acessando a guia Formatar e acionando o comando Preenchimento de Forma. No menu, escolhemos a opção Sem preenchimento. Logo abaixo, acionamos o comando Contorno da forma e escolhemos uma cor para este contorno. Em seguida, vamos definir uma espessura para este objeto. Após, vamos inserir ícones que já estão disponibilizados no próprio PowerPoint. E caso queira, você pode obter na internet outros modelos de ícones para suas apresentações. Vamos confeccionar em seguida o título deste slide, utilizando para isso caixas de texto. Para manter o mesmo padrão estético, vamos duplicar este slide, onde neste terceiro slide vamos trocar o ícone e o título de identificação. Vamos repetir o processo mais duas vezes. Para a próxima etapa, vamos criar os slides de conteúdo. Para isso, em cima de um slide em branco, vamos inserir uma imagem que já foi reservada para esta finalidade. Copie esta imagem. Clicando com o botão direito do mouse sobre slide, no menu, escolha a opção Formatar plano de fundo. No painel de formatação, acione a opção Preenchimento com imagem ou textura. E clique no botão Área de transferência. Para a imagem que está na frente do slide, vamos mudar o padrão de cores, acessando a guia Formatar e clicando no comando Cor. Para esta demonstração, vamos escolher um tom de verde. Vamos inserir novamente um objeto de forma, que para este slide será um retângulo com cantos arredondados. Confeccione o primeiro objeto e vamos retirar o seu contorno. Em seguida, vamos aplicar um efeito de sombra externa. E clicando com o botão direito do mouse sobre ele, no menu, escolhemos a opção Formatar forma. No painel de formatação de objeto, na seção Preenchimento, habilitamos a opção Preenchimento do plano de fundo do slide. Em seguida, vamos aplicar efeitos a este objeto, acionando a guia Animações. E na seção Caminhos da animação, escolhemos o objeto em formato de linha. Na seção Iniciar, escolhemos esta primeira opção para que o efeito seja executado no momento do carregamento do slide.
e vamos ativar o painel de animações. Clicando no efeito ativado, vamos escolher este item, o Opções do efeito, para habilitar a reversão automática. De volta ao slide, vamos duplicar este objeto mais 3 vezes. Sendo que agora devemos aplicar um pequeno atraso na execução do efeito. Para o segundo objeto, vamos aplicar um atraso de 0,25 segundos. Para o terceiro objeto, vamos aplicar um atraso de 0,5 segundos. E para o quarto objeto, vamos aplicar um atraso de 0,75 segundos. Para compor os outros elementos deste slide, vamos inserir um ícone e um título de identificação. Você pode copiar estes elementos do slide número 2. Em seguida, vamos inserir o texto referente ao conteúdo deste slide. Acessando a guia Animações e na seção de entrada escolhemos o efeito chamado Esmaecer. Na seção Iniciar, vamos definir que este efeito seja executado após o efeito anterior. E vamos repetir os mesmos procedimentos para os outros slides. Em cima de um slide em branco, vamos inserir uma imagem que já foi reservada para esta finalidade. Copie esta imagem, clicando com o botão direito do mouse sobre Slide, no menu escolha a opção Formatar plano de fundo. No painel de formatação, acione a opção Preenchimento com imagem ou textura. E clique no botão Área de transferência. Para a imagem que está na frente do slide, vamos mudar o padrão de cores acessando a guia Formatar e clicando no comando Cor. Para esta demonstração, estamos utilizando o tom de verde. Vamos inserir novamente um objeto de forma que para este slide será uma seta. Confeccione o primeiro objeto. Vamos retirar o seu contorno. Em seguida, vamos aplicar um efeito de sombra externa. E clicamos com o botão direito do mouse sobre ele e no menu escolhemos a opção Formatar forma. Habilitamos a opção Preenchimento do plano de fundo do slide. Em seguida, vamos aplicar efeitos de animação a este objeto. Na seção Caminhos da animação, escolhemos o efeito em formato de linha. Na seção Iniciar, escolhemos esta primeira opção, para que o efeito seja executado no momento do carregamento do slide. Vamos ativar o painel de animações. Clicando no efeito ativado, vamos escolher este item, Opções do efeito, para habilitar a reversão automática. De volta ao slide, vamos duplicar este objeto mais 2 vezes. Sendo que agora devemos aplicar um pequeno atraso na execução do efeito. Para o segundo objeto, vamos aplicar um atraso de 0,25 segundos. E para o terceiro objeto, vamos aplicar um atraso de 0,5 segundos. Para compor os outros elementos deste slide, vamos inserir um ícone e um título de identificação. Você pode copiar estes elementos do slide número 3. Em seguida, vamos inserir um texto referente ao conteúdo deste slide. E na seção Entrada, escolhemos o efeito chamado Esmaecer. Na seção Iniciar, vamos definir que este efeito seja executado após o efeito anterior. Para o próximo slide em branco, vamos inserir uma imagem que já foi reservada para esta finalidade. Copie esta imagem, clique com o botão direito do mouse sobre o slide e no menu escolha a opção Formatar plano de fundo. No painel de formatação, acione a opção Preenchimento com imagem ou textura e clique no botão Área de transferência. Para a imagem que está na frente do slide, vamos mudar o padrão de cores, acessando a guia Formatar e clicando no comando Cor. Para esta demonstração, vamos escolher um tom de verde. Vamos inserir um objeto de forma que para este slide será um círculo. Confeccione o primeiro objeto, vamos retirar o seu contorno, em seguida vamos aplicar um efeito de sombra externa e clicando com o botão direito do mouse sobre ele, no menu escolhemos a opção Formatar forma. No painel de formatação do objeto, na seção Preenchimento, habilitamos a opção Preenchimento do plano de fundo do slide. Em seguida, vamos aplicar efeitos a este objeto, acionando a guia Animações e na seção Caminhos da animação, escolhemos o objeto em formato de linha. Na seção Iniciar, escolhemos esta primeira opção para que o efeito seja executado no momento do carregamento do slide. E vamos ativar o painel de animações. Clicando no efeito ativado, vamos escolher este item, o Opções do efeito, para habilitar a reversão automática.
De volta ao slide, vamos duplicar este objeto mais 2 vezes. Para compor os outros elementos deste slide, vamos inserir o ícone e o título de identificação. Você pode copiar estes elementos do slide número 4. Em seguida, vamos inserir o texto referente ao conteúdo deste slide. A seção da guia Animações, na seção de entrada, escolhemos o efeito chamado Esmaecer. Na seção Iniciar, vamos definir que este efeito seja executado após o efeito anterior. Para o último slide de conteúdo, vamos inserir uma imagem. Copie esta imagem, clique com o botão direito do mouse sobre slide e no menu escolha a opção Formatar plano de fundo. No painel de formatação, acione a opção Preenchimento com imagem ou textura, clique no botão Área de transferência. Para esta imagem que está na frente do slide, vamos mudar o padrão de cores à seção da guia Formatar e clicando no comando Cor. Para esta demonstração, estamos utilizando o tom de verde. Vamos inserir um objeto de forma que para este slide será uma estrela. Confeccione o objeto. Vamos retirar o seu contorno. Em seguida, vamos aplicar um efeito de sombra externa e clicando com o botão direito do mouse sobre ele, no menu escolhemos a opção Formatar forma. No painel de formatação de objeto, na seção Preenchimento, habilitamos a opção Preenchimento do plano de fundo do slide. Em seguida, vamos aplicar efeitos a este objeto acionando a guia Animações. Na seção ênfase, escolhemos o efeito Zoom. E vamos ativar o painel de animações. Clicando no efeito ativado, vamos escolher este item ou opções do efeito para habilitar a reversão automática. E ajustamos a porcentagem para 120%. Em seguida, vamos adicionar outra animação a este objeto, que será uma linha. Este efeito deve ser executado junto com o efeito anterior. Para compor os outros elementos deste slide, vamos inserir um ícone e um título de identificação. A seção da guia Animações e na seção Entrada escolhemos o efeito chamado Esmaecer. Vamos definir que este efeito seja executado após o efeito anterior. Para o efeito de transição, vamos confeccionar um círculo que ultrapasse o limite dos slides de conteúdo. E agora, vamos reposicionar os slides dentro da apresentação, de forma que o slide de referência fique antes do slide de conteúdo. Vamos agora aplicar o primeiro efeito, que é a transição do slide de referência para o slide de conteúdo. Para isso, selecionamos o slide de conteúdo e na guia Animações acionamos o efeito Transformar. Aplique o efeito somente para os slides de conteúdo. E vamos linkar com o slide de referência, que é o slide número 1. Para isso, no slide inicial,
Acessamos a guia Inserir e no comando Zoom escolhemos a opção Seção de Zoom e apontamos para o slide número 2. Clicamos com o botão direito do mouse na miniatura do slide e no menu escolhemos a opção Aplicar plano de fundo. Dimensionamos e posicionamos o objeto. Repita os mesmos procedimentos para as demais seções. E está pronto! Neste vídeo, você aprendeu como criar esta apresentação com efeito de troca dinâmica entre os slides, utilizando os recursos Transição de Slides e Zoom de Slides do Microsoft PowerPoint. Obrigado pela atenção e até a próxima aula!